Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Semana das Mulheres e temos aqui uma mulher muito especial convidada para participar do Hiperfocando, Renata Esteves, uma instrutora e vivente, né, praticante de Mindfulness, e Dr. Beto, né? Estamos aqui para falar com você, mais uma vez no Hiperfocando, sobre como lidar com a neuroatipicidade, né? Principalmente em relação ao TEA e o TDAH. E o tema de hoje está associado a quê? Lógico, o controle. Como que o Mindfulness pode auxiliar, pode ser benéfico, né? Auxiliar no tratamento do TDAH, como que você pode usar isso, ou do TEA, e utilizar isso a seu favor. Então, boa tarde, Beto. Buenas tardes, todo mundo. Já que não sei falar inglês direito, vou falar espanhol, tá bom? Eu não sei nem espanhol, não. Então eu falo inglês, você fala espanhol, fechou. Rê, seja bem-vinda, pode se apresentar para a gente? Obrigada, Lenisa. Tudo bom? Eu sou a Renata Esteves, sou instrutora de Mindfulness e também de Yoga para crianças e adultos. E sou mãe de um rapazinho de 10 anos com TDAH. E talvez eu também, né? Ainda estamos aí nessa busca do diagnóstico, né, Lenisa? Mas é grande chance de eu ser TDAH, pessoal. Exponencialmente. Não é à toa que eu estou aqui, né? E, Beto, você com certeza não conhece Renata pessoalmente ainda, mas ela é carioca, viu? Fica a dica. Eu soube. Mora aí pertinho. pertinho. O perfil dela, falei assim, só não sei de onde. Estamos próximos, pertinho. É isso aí. Rê, então para começar, conta aqui pra gente, o que é Mindfulness? Então, a prática de Mindfulness é um tipo de meditação, né? É uma vertente da meditação zen budista. A sua origem está na prática zen budista, e ela foi ocidentalizada, digamos assim, né? As práticas foram despidas desse caráter espiritual, religioso, enfim, e elas foram trazidas para o Ocidente através do Jon Kabat-Zinn, que era praticante, né, da meditação zen budista, do mindfulness, e ele era um estudante de medicina, né, no Massachusetts. Então ele resolveu, teve um insight, um retiro, cuidar de pacientes com dor crônica através da meditação. Porque ele entrou nesse retiro, ele estava com uma dor na perna, ele estava com aquele incômodo, com aquela dor, e ele percebeu que ao longo dos dias essa dor foi suavizando com a prática da meditação. Ele aprendeu a conviver melhor com essa dor, ele aprendeu a tirá-la do centro da vida dele, né? Do pensamento dele. Aquilo era secundário. E sempre que a gente foca em alguma coisa, né, gente? Aquilo se potencializa. Então, através da prática de meditação, ele percebeu que ele foi suavizando, daqui a pouco aquilo ali já não tinha mais daquela importância toda. Ele falou, caramba, tem tantos pacientes de dor crônica que vivem em função da dor, porque já passaram por vários tratamentos, não conseguem conviver bem com a sua dor. Vou testar isso com pacientes de dor crônica. E ele era estudante na época, começou a fazer uma pesquisa, aplicando as práticas de Mindfulness, fez um protocolo de 8 semanas com esses pacientes, e o resultado foi maravilhoso. Então, esse programa de 4 semanas, ele foi transformado em práticas laicas, né? A sua essência... 4 ou de 8? 8 semanas. Tá, de 8 semanas. O programa de 8 semanas é o programa tradicional, né, de Mindfulness, em que você, durante 8 semanas, pratica e você consegue, ao longo desse período, perceber os benefícios. Claro que os benefícios iniciais da prática. A prática vai trazer benefícios mais a médio e longo prazo, né? Quando você insere na sua rotina. E é muito bacana. Por quê? Para quem tem TDAH, a gente estava conversando isso um pouquinho aqui antes da gente começar. Gente, qual a principal dor do TDAH?
falta de clareza mental, né? Turbilhão de pensamentos, turbilhão de emoções, não sabe controlar suas emoções. E a prática de mindfulness, né? Ela vem justamente para silenciar esse diálogo mental, trazer clareza mental, foco, atenção, né? Mindfulness a tradução aqui no Brasil é atenção plena. Então, é a prática de atenção plena. Não tem nada de misterioso, não tem nada de difícil. E assim, o que normalmente as pessoas falam, nossa, eu sou tão agitada, não consigo parar quieta, como é que eu vou sentar para meditar? Né? Vou pegar um livro aqui bem rapidinho. Segue falando aí. Então, como que precisa... Não precisa sentar para meditar, você pode meditar fazendo as coisas no dia a dia. Esse é o barato do mindfulness. Você pode praticar lavando uma louça, tomando um banho, caminhando, fazendo exercícios, né? Exercícios lentos, com consciência. Você está consciente daquilo que você está fazendo no momento presente. E sim, uma coisa de cada vez, né, gente? Que é também a dificuldade do TDAH, que é fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você faz tudo ao mesmo tempo, você não consegue prestar atenção em nada, né? Não consegue. Uhum. Esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Amor 2.0. Esse livro, ele traz... É da Barbara Fredrickson. E ela traz vários estudos sobre a transformação orgânica, fisiológica da mente. Ela é um estudo de campo mesmo, onde utilizaram-se da ressonância magnética. Eu não tenho aqui, porque eu não me preparei, sou ótima nisso, eu não tenho aqui exatamente o quantitativo desse estudo, mas eu indico para quem está duvidando que a prática da meditação pode realmente trazer benefícios na vida. Altera-se neurologicamente. O que significa isso? A neuroplasticidade acontece no processo. Então, a gente tem o quê? Uma mudança orgânica também. Sim. Isso é comprovado através de ressonância. E, por consequência, a mudança do comportamento no processo. Gente, o céu está caindo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Chuva. Chovendo muito aí? Começou agora. Então, não dá nem para ouvir. Eu só estou corroborando com essa prática, porque, assim, TDAH, eu tenho a mente muito acelerada, eu tenho uma necessidade de controle absurdo. Você acha que eu vou conseguir meditar? Eu começo a pensar em meditação, eu já começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer, minha mente sai do lugar e eu não consigo me concentrar, e meditação não é para mim. A primeira crença que o TDAH tem, que eu já tentei, e eu não consigo visualizar aquelas coisas que me pedem para visualizar. Então, eu costumo dizer assim, dentro de uma mindfulness, atenção plena, conceito básico, né, do processo, né, Renata? Bem básico, bem raso. Atenção plena é o conceito disso, mas quando você para e fala assim, estou trancando a porta do carro, estou lavando o meu pé, estou passando shampoo no meu cabelo, parece até retardado, mas é o processo de você sair do automático e você estar atento ao que você está fazendo. Quantas vezes eu, como TDAH, eu estou fazendo uma coisa, minha mente está em outro lugar e eu falo, será que eu tomei o remédio? Clássico, né? Gente, eu tomei o remédio hoje, e tem TDAHs que tomam psicoestimulantes, tomam 2 vezes, aí vão para o hospital com taquicardia, porque achou que não tinha tomado o remédio e tinha tomado. Então, assim, inclusive isso, essa prática de repetir as coisas é um pedacinho de um processo muito maior, né, Renata? Que pode ser... Eu não estou falando aqui do mindfulness, eu estou falando de coisas básicas que não contemplam, sim, a prática de mindfulness, mas é para você entender de uma forma bem simplista o que é. É você estar presente na sua vida, nas coisas que você faz. Por exemplo, quantas vezes você entrou no carro para dirigir, ir para um lugar e de repente você fala, para onde que eu estou indo mesmo? Dá um branco, chega a dar um gelo, fala, meu Deus, estou perdido. Onde que eu estou indo? Já passei o ponto? O que é?
Isso é não estar presente, isso é estar no Exatamente. automático, é o clássico do TDAH. Então, a meditação não é somente meditar, recitando mantra. A meditação também é estar presente nas pequenas coisas da vida. Então, Exatamente. Isso é um dos pilares, uma das coisas. Podem através do programa, né, do programa, você treina justamente isso. É um treino para o seu cérebro. Você treinar, prestar atenção em você, naquilo que está acontecendo com você naquele momento. Por isso que uma das âncoras, e a principal, a mais básica, é a respiração. A gente trazer a atenção para a nossa respiração. A nossa respiração está com a gente o tempo todo, né? Desde o primeiro momento que a gente nasce, que a gente dá o primeiro suspiro, né? Aquele choro do bebê, respirou, o ar entrou. Até o nosso último suspiro, literalmente. E a gente não presta atenção nisso. A gente dá como algo natural, que é automático, que a gente... E a gente despreza, inclusive, né? Despreza, exatamente. Só que a respiração, gente, ela é fundamental para a nossa autorregulagem, para regular nosso corpo, a nossa mente. A respiração lenta e profunda, ela calma, ela traz clareza, ela te dá um aterramento, né? E um ponto importante também, né, da prática, para quem for começar a praticar, além da respiração, é o corpo. Então, o que a gente precisa para praticar mindfulness? Um corpo, uma respiração e uma mente. Só, mais nada. A gente não precisa estar sentado no topo de uma montanha, numa postura de yoga, né? Num flor de lótus, com um pôr do sol maravilhoso, silêncio profundo. Os anjos cantando atrás. Para praticar mindfulness. É o inverso. A gente precisa, no meio do nosso turbilhão, do dia a dia, ter esse recurso para se autorregular. Esse é o grande pulo do gato no entendimento da importância do que é o mindfulness. E o que o mindfulness pode fazer por você? A gente está falando mindfulness porque a gente está tratando desse tipo de prática, né, de meditação mindfulness. Existe uma infinidade de práticas de meditação. Mas o mindfulness ele é laico. Ele foi despido de toda essa parte espiritual, religiosa, para o Ocidente, para o nosso dia a dia, para a correria do dia a dia do Ocidente. Então, ele é muito fácil de aplicar, sim, muito fácil querer, de né? inserir na rotina do dia a dia e faz milagre. Comprovado cientificamente. Há um espessamento no córtex pré-frontal, tá? Que é justamente onde o TDAH tem, né, a falta dopaminérgica, né, a dificuldade de encontrar motivação, né, para as suas coisas, para a vida. Reduz a amígdala. A amígdala é aquela parte do cérebro que fica aqui no cantinho, que aciona em momentos de perigo, né, dá um alerta para o nosso corpo, joga uma descarga de adrenalina para a gente poder ou correr, ou lutar, ou paralisar, né? Aquela pessoa que, diante de uma situação, ela congela, ela não sabe o que faz. Não, é físico, tá, gente? A pessoa simplesmente realmente congela, ela não consegue ter nenhuma ação. Então, é o nosso mecanismo de luta e fuga, muito primitivo. Com a prática do mindfulness, essa medula ela reduz. A gente não é acionada todo o tempo. E acontece no Ocidente, né, na nossa vida conturbada, que qualquer coisa que acontece no nosso dia a dia é um trânsito, é uma briga, muitas metas no trabalho, ansiedade, né? A amígdala aciona, perigo, perigo, perigo. É chegar no horário, conseguir levar o filho para a escola e chegar no horário para fazer a live.
Chega assim já. Então, né? Vamos lá, porque vai dar certo. Adrenalina, noradrenalina lá bombando. Então, peraí. Primeira coisa é centramento. Voltemos para o estado base. Qual que é o seu estado base? E assim, primeira coisa é desarmar essa história de que meditação não é para você. Isso para qualquer pessoa. A gente está falando diretamente aqui para quem tem o TDAH, para quem tem TEC, geralmente é nosso, que nos assiste, nos acompanha. Mas assim, esse pensamento também é para qualquer pessoa, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, porque tem um negativo e uma resistência à mudança no processo. Dentro do autismo, Beto, eu sei que Renata tem vários cases de sucesso, mas perguntando para você, porque eu sei que você é praticante, né, da meditação, isso já faz parte da sua vida. Beto pratica praticamente todos os dias, praticamente ficou bom, né? Todos os dias. Divide pra gente a sua própria experiência e se você tem casos de pacientes que também fizeram, na sua visão profissional, em relação ao autismo, ao TEA, como que isso pode beneficiar? Bom, vamos lá. Estou estudando aqui a Renata, estou fazendo meus links, né? O pessoal, quando eu vou dar palestra, dar aula, eu sempre escuto o pessoal antes. O pessoal, eu estava sério porque eu tenho que fazer um monte de link na cabeça, organizar. E aí, nessa hora que eu faço a prática da meditação, eu vou usar essa expressão, que eu acho mais interessante usar a palavra meditação, porque mindfulness eu não vou saber pronunciar direito. À vontade, Beto. Mas a meditação, quando eu a conheci, foi quando eu estava com 37 para 38 anos. Eu estou com 42 anos hoje. E foi na época que, inclusive, eu consegui ter alta médica das medicações de ansiedade e depressão por causa da prática que ficou praticamente conectada o tempo todo da minha vida. Então, com a prática, eu consegui, inclusive, regularizar a minha seletividade alimentar, que era muito, muito problemática no mundo do açúcar, né? Eu tinha uma compulsão por açúcar. Eu consegui organizar melhor o meu sono, porque eu tenho transtorno do sono, então eu tenho um sono agitado, mas devido à meditação, à prática, a minha esposa fala, agora ele dorme. Mas, realmente, eu não vou nem dizer que eu pratico todos os dias, que tem dias que a gente não consegue, né? Mas eu busco, hoje de manhã foi um dia que eu consegui. Acordei, né? E, com base até no período que a gente ia ter aqui hoje, agora, eu lembrei de algumas questões, eu estou sentindo uma dor nas costas, porque eu estendi, né, da prática da atividade física, eu estendi uma parte muscular, enfim, e diminuí a intensidade da dor, baseado também na prática da meditação. Então, quando eu conheci isso justamente por uma necessidade neurocientífica. Não vou mentir para vocês. Depois eu fui para uma questão meio espiritualizada, que a Lenissa sabe, tenho minhas práticas religiosas, enfim, é uma outra história, como a Renata mesmo falou. Mas no âmbito científico eu fui pesquisar, eu fui estudar. Eu estudei porque um autista com TDAH não tem uma cabeça muito acertada, vamos ser sinceros. Não regula bem, sabe? Não tem como, né? Enquanto o TDAH é acelerado, estudos mostram, por exemplo, que pessoas dentro do espectro autista, eles não se desconectam de todo o processo durante o dia inteiro que eles entraram. Por mais que eles façam uma coisa e completem, o cérebro ainda continua 100% conectado àquela prática. Então, eu estou fazendo uma coisa de manhã e ela vai perdurar até a hora que eu vou dormir. Por isso que o transtorno do sono é muito comum no espectro autista. E aí você pensa, misturando com o TDAH, onde há uma explosão de dopamina e depois uma queda, a gente tem uma oscilação de humor muito complicada. Ao estudar meditação, mindfulness, aí eu comecei a identificar técnicas que favoreceriam a redução dessa agitação e uma compenetração maior para a memória, atenção e principalmente na diminuição das minhas crises de ansiedade ou das minhas crises de meltdown ou shutdown, que era constante, inclusive. E eu tive a experiência de passar isso para pacientes, mas outras pessoas dentro do espectro ou com TDAH, que deu muito certo também para eles. A prática, às vezes, foge por causa dessa questão do dia a dia, mas eu pratico o máximo que eu posso e vou ser sincero, ajuda muito, mais na clareza que a gente tem que ter mediante a toda aquela complexidade neurocognitiva que a gente tem. Porque a gente, como a Renata falou, alinha o pré-frontal, diminui a intensidade que a amígdala tem de lançar essa questão de adrenalina,
você tem maior vasodilatação, inclusive, porque você está respirando, você está vasodilatando, e o seu cérebro vai ficar enriquecido, né? No sentido de ganho de sangue. Então, as pessoas que já viram uma imagem de ressonância magnética de uma pessoa depressiva veem que não há uma irrigação boa de sangue no cérebro. Já na prática, você tem essa irrigação. Inclusive, estudos mostram, aí a Renata sabe isso melhor do que a gente, que pessoas que fazem a prática, elas têm um ganho, inclusive, de melhor regeneração celular, a ponto de algumas terem uma aparência mais jovial quando começaram a prática, né? Começou a prática, tinha aquela aparência cansada e tal, aí ela vai... Mas por quê? Porque vai ficar mais jovem? Não. Na verdade, você está ajudando através da vasodilatação, dessa diminuição. Antioxidante, Isso. reduzindo o estresse. Você vai permitindo que as suas células se regenerem. A célula sempre está se regenerando, ela só perde a velocidade dessa capacidade conforme o tempo. Então, a gente tem toda uma prática. Isso aí, a gente vai a fundo em determinados... Como eu falei, eu tenho prática esportiva. E hoje, por incrível que pareça, um colega lá da academia falou assim, Roberto, não sei o que, eles perguntam muita coisa, daqui a pouco ele falou assim, eu ouvi falar que se a gente prestar atenção na hora da atividade, a gente tem um ganho, eu falei assim, tem quase de 30% da massa muscular de ganho. Porque você está ali focado, respirando adequadamente, fazendo um movimento e focando, que é, eu estou fazendo lá a minha atividade de bíceps. Então, você pode ter até um ganho de 30% na massa muscular na prática, só pelo fato de ter uma atenção direcionada para aquele processo. Então, que interessante, eu não sabia disso. São pesquisas recentes, mas é mais baseado na parte esportiva. Mas a gente precisa uma conexão, está tudo dentro. A conexão que se faz através da meditação é impressionante, porque, como você falou, meditação não é parar num lugar calmo. Na verdade, durante uma crise, por exemplo, eu tive uma experiência 3 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, a Renata vai entender isso melhor do que a Lenissa, em período de chuvas, em que cai raio, eu estava pegando trem, as poucas vezes, na época que eu pegava trem, e na estação chamada Deodoro, que é a estação que junta todas as linhas de trem possíveis, o trem parou. Na hora que eu estava indo para casa, eu saí em crise, desesperado, porque não sei o que fazer. Eu agachei no meio da multidão, daquele pessoal indo para lá e para cá, agarrei minhas pernas. E aí, no âmbito do pânico, da crise de ansiedade, tudo que um autista normal teria mesmo, eu lembrei, peraí, respira. E aí comecei o processo no meio do caos. E lembrei, cara, você não precisa ficar assim, porque qualquer coisa você ainda tem o seu celular e pode ligar para qualquer pessoa que você conhece. Foi eu me acalmar, toda a situação mudou, eu voltei para no trem. Então a gente vê que é no meio do caos que isso funciona adequadamente. Por isso que eu indico muito para pessoas que estão dentro do espectro autista, pessoas com TDAH, porque isso realmente funciona. Você ia falar alguma coisa e não deixei, né? Percebeu? Muito bacana, Beto. Mas eu lembro, só para alinhar aqui o raciocínio, eu ia só fazer uma introdução e já vou complementar o que o Beto falou e vou voltar para o raciocínio. Atletas de competições olímpicas, vocês já devem ter visto, aquele atleta, ele vai fazer um salto, ele olha, ele visualiza, mentalmente ele reproduz todo o movimento que ele vai fazer, então isso potencializa a capacidade dele, e aí assim, existem várias pessoas que defendem várias, é PNL, é hipnose, não sei o que lá, blá, 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 blá. O que importa, né? Assim, importa, porque é importante você seguir uma metodologia para você poder se desenvolver. Você escolhe uma e se desenvolve, principalmente para TDAH, que daí faz tudo e não faz nada, né? Mas assim... Começa uma coisa e pula para outra e pula para outra. Não, porque eu ouvi falar que essa aqui é melhor. Que exatamente. Mais fácil, então, assim, mais rápido, né? Tudo que é fácil e rápido, TDAH prefere, né? Pulei estágio, sou eu. Então, assim, aqui a gente está falando de termos como auto-hipnose, meditação, PNL, mindfulness, atenção plena. Tipo, você deve estar assim, mas e aí? O que eu faço? Porque se você for na internet pesquisar sobre cada coisa, cada palavra dessa que eu disse tem uma teoria, tem uma metodologia e assim por diante, né? Sim, mindfulness, a gente pode entender como meditação também, Renata? É uma pergunta. Sim, é uma prática de meditação. Perfeito. Só para a gente alinhar conceitos e não banalizar. Porque, não, eu medito, eu faço mindfulness. Eu falo todos os dias, como eu dei o exemplo inicialmente, eu estou tomando banho, eu estou abrindo a porta do carro. Não, eu já faço mindfulness. Mas
é muito mais amplo, né? Inclusive, gente, Renata, ela tem uma formação, tá? Ela dá uma formação. Inclusive, eu coloquei instrutora de Mindfulness, tá certo? Tá certo. Então, tá bom. Ela dá uma formação muito de sucesso, inclusive. Ela ensina pais e educadores a aprenderem Mindfulness e aplicarem, dedicada essa formação para ensinar a aplicar em crianças. Então, para pais que têm crianças que são muito hiperativas, para pais que têm crianças com autismo ou crianças que precisam desenvolver essa momento de parar, respirar, que na minha visão toda criança precisa disso, né? Mas crianças que são neuroatípicas, ou elas deixam os pais loucos e os pais não sabem o que fazer. Então, aprender a aplicar mindfulness para os filhos com essas necessidades aí de autorregulação é como se você pudesse dar um remédio para ele naquele momento, pudesse dar um conforto para você, pai, que você pira com aquela criança, ou mãe, né? Pais, eu tô falando dos dois. E também verificar, tipo, você vai poder vivenciar o momento que essa criança sai de uma crise e se acalma. Olha, eu fico arrepiada de falar disso, porque é tão poderoso. É muito. Você não sabe, é desesperador. O Beto já viveu isso muitas vezes. Uma criança autista tendo uma crise, se machucando. É uma coisa terrível. Você ama aquela criança com toda a força do seu ser e se você segurar ela, é pior. O que fazer? Né? Os pais ficam desesperados, não sabem o que fazer. Então, assim, existe conhecimento, não é só o Mindfulness que vai resolver. Mindfulness é uma parte... É mais uma ferramenta. Exatamente. É mais uma ferramenta que vai ajudar ao longo da vida, né, pessoal? Eu tenho cases que, se você quiser, depois eu posso mencionar, inclusive, de uma aluna desse treinamento. Eu cheguei a mandar para vocês, acredito, que é a Gabriele. A Gabriele, ela é mãe do Betinho, que é xará do Beto. O Betinho, ele é TEA, né? E ela fez o treinamento comigo, o primeiro treinamento que eu montei, ela veio junto. E, assim, o resultado que ela teve, não só para ajudar a corregular o Betinho, mas para ela, como mãe, como você estava mencionando, nossa, ela falou, Renata, mudou minha vida, porque hoje eu consigo estar bem para cuidar do meu filho, porque antes era um turbilhão de emoções, um turbilhão, só apagando incêndio, só resolvendo situações de crise, não sabendo como lidar. E hoje eu consigo... primeiro que a criança ela funciona por espelhamento, né, gente? O córtex pré-frontal das crianças ainda está em desenvolvimento, né? Hoje já se sabe que com 25 anos é que o córtex pré-frontal está totalmente desenvolvido. Então, a adolescência vai até 25 anos, tá, gente? Adulto é a partir de 25 anos. Por isso que adolescente, a gente não, gente, mas já é Explica muita coisa, né? É um homem, só... Aí é que o negócio se complica, né? Porque não tem noção de perigo, quer experimentar tudo, já se acha adulto, mas a mente não é ainda, né? Não sabe ainda se regular. Enfim, então, ela hoje utiliza as ferramentas, e nós somos, inclusive, parceiras também, ela sempre participa de lives comigo, dá o depoimento dela. E um dos depoimentos, ela falou que o Betinho entrou numa crise no shopping, assim, logo que terminou, começou a abrir, né, shopping após a pandemia, e aí o restaurante que eles sempre iam, que também, né, tem isso, o TEA, ele gosta, né, de rotina, tem que ser sempre aquele mesmo local, aquele restaurante, aquela comida, aquele ambiente, aquele garçom que já conhece a família. Eles chegaram para ir lá, toda uma preparação prévia. Não, hoje vamos voltar, né, aí naquele restaurante que a gente não vai há mais de um ano, no shopping que você gosta. Chega lá, o restaurante estava fechado. Ele teve uma crise. E ela, assim, usou o mindfulness, ela respirou junto com ele, abraçou peito com peito, coração com coração, e o adulto corregula a criança.
juntos através da respiração. Então, gente, é simples, não é nada de outro mundo. É só aprender as ferramentas. E como eu disse, inspiração, corpo, mente, basta isso. Conhecimento, entender e praticar. Porque não adianta você querer aplicar com a criança se você, adulto, pai, educador, o que for, não praticar. Porque não tem autenticidade, não tem espelhamento com a criança. É a mesma coisa, olha, não mexe no celular. Filho, você não vai comer assistindo celular. E o pai tá lá assistindo jornal. Não, desliga o seu celular. Não vai. Então, assim, a transformação começa pela referência. Né? E todo mundo ganha nesse processo. Todo mundo ganha. E, inclusive, é por isso e muito mais, né, que Renata agora é nossa parceira na Academia da Emoção. Oficialmente estamos anunciando isso. Integrantes, membros da Academia da Emoção. O próximo curso que a gente vai lançar lá por maio, né, Renata? Mais ou menos? Por aí? Abril, provavelmente. A gente está trabalhando nisso, tá bom? Sim. Tá, pode ser antes? Estamos empenhados. Estamos empenhados. Então, esse curso ele vai poder ser adquirido por tantas outras pessoas, tá? Mas, assim, membros da Academia da Emoção, que é uma academia, a primeira academia de treinamento para TDAH adultos, né, do Brasil, vão poder ter esse benefício de praticar Mindfulness, um programa especialmente desenvolvido para a Academia da Emoção, para que os integrantes já possam, né, desenvolver essa habilidade de atenção plena, de vivenciar isso. E, assim, é natural que muitos adultos TDAH que descobriram o diagnóstico até mesmo porque os filhos descobriram os filhos com TDAH, a própria instrutora aqui, né, já estava sendo preparada pelo universo para isso, descobriu o filho, e aí, peraí, parece que eu tenho esse negócio aí também, estou me identificando. Acontece que como ela já pratica há algum tempo, né, Mindfulness, já tem prática de yoga na vida dela, os sintomas não eram tão fortes como na criança que está se desenvolvendo. Mas ela começou, né? Tô falando por você, tá, Renata? A Renata então Pode começou falar, a é isso mesmo. Né, as informações. Peraí, na infância eu era assim, eu era assado. Nananã. Então, observe, ela conseguiu atenuar vários dos sintomas diante das práticas que ela aplica na vida dela. Isso, ela é a própria prova. Eu acho que, assim, o melhor mestre que tem, eu, Beto, Renata, é quando a gente lida com as nossas próprias dores. Então, eu entendo o outro, porque eu vivencio isso. Eu sei como é. Então, eu consigo desenvolver tanto a minha comunicação como as práticas que vão funcionar para pessoas que têm as dores semelhantes à minha. Não é que a gente é melhor que ninguém, mas a gente, tipo assim, é fidedigno. A gente vive na pele, né? Vive na pele. Exatamente, vive na pele. Então, a gente se aperfeiçoa, ela já tem o resultado. Então, peraí, eu acredito nisso, porque isso mudou minha vida. Assim é o Beto. Ele se ferrou tanto para receber diagnóstico na vida dele que ele decidiu ajudar pessoas a receberem diagnóstico e o que fazerem depois disso, porque não é só receber o diagnóstico. Da mesma forma eu me ferrei tanto na minha vida com TDAH que, além de escrever um livro para ajudar as pessoas, estou aqui, tem Academia da Emoção, a gente faz o Hiperfocando, vai agregando. Mindfulness era uma peça muito importante que estava faltando. Por quê? Vou explicar, na minha visão, a principal diferença entre auto-hipnose. Eu sou mestre em hipnose. Mas, assim, a prática da auto-hipnose não é simples. Deveria ser. Mas existe uma teoria por trás que existe um domínio de uma técnica também para se conseguir fazer isso e não se perder no processo. Porque é muito fácil a mente criativa do TDAH se perder no processo. Então, como a Renata falou, apesar de auto-hipnose ser uma técnica laica, também não tem a ver com religião nenhuma, né? Trata-se de algo que tem muito preconceito por trás, que tem a palavra hipnose, tem toda uma questão que as pessoas... Traz uma coisa meio esotérica, meio de domínio da mente, né? Meio... Tem poder. Mas olha que interessante, a neurociência não que se apropriou, mas passou a esclarecer isso com maior potencialidade. Algumas das pessoas que eu sigo nas redes sociais, neurologistas, psiquiatras que atendem usando Mindfulness, PNL e hipnose. Né? E, inclusive, fiz igual a Lenissa, fui estudar tudo e diplomei em tudo que eu pude para justamente explicar. E quando eu ensino um pouco dessa questão da meditação da prática, eu introduzo um pouco da informação da auto-hipnose para que justamente a pessoa tenha uma autorregulação com muito mais eficiência.
porque é um princípio que se conecta com facilidade e não existe nenhum esoterismo nisso. Na verdade, é a ciência provando que quando você relaxa ou minimamente desacelera, você tem maior acesso a uma dinâmica de autopercepção para se autorregular. Então, a gente tem aí todo um parâmetro comportamental e cognitivo que favorece a gente. Então, é o preconceito, porque a conexão que se tinha antigamente é histórica, né? A gente tem pela história, pela questão antropológica de todo o envolvimento, que a religião era isso, né? Hoje a ciência, por exemplo, explica os conceitos favoráveis de uma reza, de uma oração, de um jejum, todas as práticas religiosas, porque a ciência nasceu no meio da religião, a gente tem que também dizer isso. Então, hoje a neurociência está aí provando a eficiência da mindfulness, da PNL, da hipnose, e introduzindo hoje, por exemplo, a psicologia, se eu não me engano, já tem uns 5 anos aproximadamente, que aceitou a hipnose. Assim como a prática do SUS aceitou o quê? Florais de Bach, por exemplo. E o reiki. Então, acupuntura. Todos esses estudos que estão aí, na verdade, não é para confrontar, hoje é para esclarecer. Agregar, exatamente. Agregar. São as terapias complementares, né? Hoje o SUS ele tem uma política, né, de PIX, e está se utilizando dessas terapias para ajudar a prevenir e no tratamento também, né? Exatamente. Tanto que a Renata faz parte, ela é membro da Academia da Emoção, está aprendendo, está participando agora do desafio de 4 semanas, para poder organizar, colocar os projetos, fazer acontecer. Então, apesar... Colocar esse projeto, né? Colocar esse projeto... Para andar. Fazer acontecer, não perder o foco, né? Então, assim, ela não tem 100% de confirmação, a gente está trabalhando no diagnóstico dela agora, e o Beto, depois a gente até troca figurinha sobre isso, porque eu e o Beto trabalhamos, a gente também tem novidades em breve sobre a parceria da Academia da Emoção com algo que o Beto vai lançar, e a gente vai trazer isso para você. Nossa, a Academia da Emoção tá ficando uma coisa, né? Juntos somos mais, né? Exatamente isso, essa é a ideia. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Né? E isso demorei para entender, né? Porque o TDAH tem a tendência a centralizar tudo. Então, demorei para entender, mas estamos aqui para evoluir. E a prática do Mindfulness, ela tem uma linha, né? Tanto que, assim, existe a formação, tem a metodologia que é própria, né? Renata trouxe, que é uma introdução ao Mindfulness, que é 4 semanas, você já pode começar a vivenciar o Mindfulness na sua vida, tá? Quero aprofundar, gostei, quero ir lá. Faz a prática de 8. A formação de pais, educadores, para ensinar Mindfulness para os pequenos é 6 semanas. Tá aí, ó, instantâneo. E são métodos que tem. O processo de aprendizagem é assim, né, gente? A Academia da Emoção faz isso, o Beto também faz isso quando ele depois dá o diagnóstico, ele faz todo esse processo de acompanhamento para a pessoa conseguir caminhar, ó, tem um diagnóstico. Você funciona assim, essa psicoeducação, ele faz esse papel inicial ali da pessoa ter minimamente, né, bases para seguir vivendo, aí depois ele tem os parceiros que seguem no tratamento. Então, assim, aprendizagem é isso, gente. É o inconsciente se tornando competente. Então, primeiro, você tá lá inconsciente e incompetente. Tipo, olha só, vou descrever para você. Mindfulness não é para mim, não. Tipo, eu não consigo nem conceber a possibilidade de eu meditar. Não, minha mente é muito, ela é demais, ela é poderosa. Ninguém vai conseguir fazer ela parar. É assim, essa é a crença do TDAH. Minha mente é um carro de Fórmula 1. Eu sou um avião. Sem freio, né, gente? Sem freio. Sem combustível, muitas vezes. O que adianta? Não sai do lugar. Então, minha mente não, eu não vou conseguir. Nem tentou. Ou tentou do jeito errado. É inconsciente e incompetente, porque não sabe nem como fazer. Então, a gente segue ali se desenvolvendo, né? Peraí, deixa eu tentar. Deixa eu escutar essa teoria aqui. Deixa eu fazer algumas práticas. Olha, é possível. Eu me torno consciente no processo, mas ainda assim incompetente. Porque eu não pratiquei suficientemente. Eu sou dependente de alguém me instruindo, de alguém me guiando, porque sozinho eu não consigo ainda. Mas eu já começo a acreditar que é possível. Então, eu estou me tornando aí consciente, mas incompetente.
Aí eu sigo praticando isso para qualquer coisa na vida, mas aqui a gente está falando de mindfulness. Sigo praticando, sigo tendo a teoria, aí vou, opa, peraí, já estou conseguindo sozinho. Estou 2 semanas praticando mindfulness todos os dias sozinho, não tem ninguém me instruindo. É consciente e competente, tem uma consciência e a competência para realizar. Pratica tanto que aí você fica igual a Renata e o Beto, entendeu? Aí você se torna aí inconsciente, porque você não precisa mais prestar atenção, você faz de maneira ativa e natural, e competente, que é a mestria da coisa. Igual dirigir um carro, andar de bicicleta. Quando você aprende a fazer, você está fazendo de maneira natural, sem esforço e competente. Isso é incorporado na sua vida. Você não percebe mais que faz. Tipo, no meio de uma crise, você tem isso incorporado e ativa a instrução para você praticar. Esse é o objetivo da Academia da Emoção, esse é o objetivo também ali, depois dos passos que o Beto dá nas instruções, né? Esse é o objetivo do Mindfulness que a Renata. Ela capacita e habilita pessoas para adultos, né? Que vão habilitar crianças depois. Olha, você vai ser o seu próprio mestre para depois você ser mestre de um discípulo, que pode ser seu filho. De um discípulo. Gente, vou falar que antes do meu filho ter o diagnóstico, né? Que foi no meados do ano passado, que surgiu essa hipótese diagnóstica do TDAH, que eu fui estudar, me aprofundar a respeito, inclusive tá, cadê? Tá ali, ó. Mentes... Não dá pra ver aqui. Não dá. No Mundo da Lua, eu li, do Paulo Matos, eu li um outro livro sobre TDAH para crianças. Vai ler meu livro sobre TDAH, por favor. O seu livro está na minha listinha também, ainda não li, mas eu li o Mentes Inquietas, e eu fui entendendo para poder ajudá-lo. Só que antes disso, ele praticava mindfulness comigo, ele sempre praticou. Então, eu conseguia corregular ele dessa maneira. E ele hoje, as próprias professoras e coordenadoras do colégio, eles falam que quando ele tem uma prova, ele fica ansioso, ele está nervoso, ele fala, peraí, deixa eu respirar um pouquinho antes de começar a prova. Aí ele respira. Paulo tem que aprender isso, gente. Eu preciso disso para viver. Aí ele tem um olhinho essencial que fica no estojo dele. De lavanda. Deixa eu passar o meu olhinho. Vou preparar o meu hoje para o Paulo. Hoje. Por que eu não fiz isso antes? Ele já sabe as ferramentas que ele tem para se regular. Tá? A Lenice sendo um TDAH de sempre. Vou preparar, o Paulo vai começar a fazer hoje, vai dar tudo agora. Não vai dar Vou matricular ele na universidade de óleo essencial. Óleo essencial, isso que ele vai fazer. Gente, é engraçado, mas é isso. Ele incorporou. Ele já tinha essas ferramentas e ajudavam ele. Depois que ele começou a tratar, que o ciclo completou, ele decolou. Ele decolou, porque ele trouxe para ele essas ferramentas e consegue usar. E já sabe usar. Isso se chama autonomia. Né? Eu falo, vamos lá, dentro do Exatamente. Autismo, eu falo autismo, gente, porque eu aprendi assim, então é difícil eu mudar, minha rigidez cognitiva é difícil. Dentro do TEA, a gente tem aí o processo, principalmente, de suporte, né? Então, existem níveis no TEA, existe o suporte que necessariamente é o físico, alguém vai ajudar essa criança, depende do nível, né, do TEA, vai ajudar esse indivíduo, que pode ser criança ou adulto, a se regular, mas existem os suportes. Óleo essencial é um suporte. Mindfulness é um suporte internalizado no processo, né? Essa meditação. Florais também, eu dou florais para ele. Florais é um suporte. Vários. Entendeu? Eu também uso floral para ansiedade, para sono, porque o nosso sono é agitado. Isso eu já usava antes de saber que ele era TDAH, de saber que eu sou possivelmente TDAH, eram os recursos que eu já tinha, que eu já usava. A gente vai aprendendo, né? Eu já estou matriculada no curso de 6 semanas da Renata. Já fechei isso com ela.
Né? Eu não tenho a data, mas eu já estou matriculada lá. Exatamente. Porque Paulo, ele não apresenta sintomas de TDAH, mas ele apresenta sintomas de ansiedade, né? Imediatista. Então, eu não sei. Ele só tem 4 anos. Diagnóstico a gente fecha 7. Mas a criança, pequenininha, ela já apresenta sinais do transtorno. Eu não sei, posso ser surpreendida daqui a pouco. Com certeza. Porque essa ansiedade pode ser outra coisa. A forma dele apresentar. Então, bora praticar mindfulness para apresentar para o meu filho. Eu ganho, ele ganha. E o óleo essencial, com certeza, porque eu já tinha... Eu sou aromaterapeuta, né? Adoro, amo. Olha aqui. Eu uso dica para vocês que estão aí. Colarzinho, eu uso né? Perfume. Eu uso um colar difusor, vocês já sabem, mas faz tempo que eu não falo sobre isso. Aqui tem um algodão e eu pingo uma gota de manhã e uma gota à noite. Então, tô fazendo faculdade de manhã, passo o dia inteiro e à noite. Fica aqui dentro da minha roupa. Tô nem aí se tá com 3 colar, tá feito, tô nem aí, tá bom. O Enzo ia com um desse pro colégio, todos os dias. Sentindo o cheiro. Isso me acalma. E ainda levava o rolãozinho. Né? Que o filho usa. É isso. Então, assim, procure se informar. Tem muitos métodos para a gente ajudar nossos pequenos e, assim, mamães, Semana da Mulher, que estão aí, não sei o que fazer. Essa live é fundamental que você assista para você entender que tem caminhos, que não é só colocar água lá abaixo, uma Ritalina, daí tantas outras medicações que o TEA tem que tomar, que é super pesado, que tem criança que fica babando, coitada, no processo, né? É difícil. Então, assim, é a única coisa que vocês vão fazer? Não, não é. O filho da Renata faz outros acompanhamentos também, né, Renata? Faz terapia, psicopedagogia. Fono, ele teve alta agora, no início desse ano, já não está mais com a fono. E é isso, a gente vai dando essas ferramentas para eles, eles vão aprendendo, incorporando e aprendendo como é que eles funcionam e como que eles podem se autorregular. Porque não, a mamãe e papai não estão sempre perto. Ele está na escola, ele está lá, vai fazer a provinha dele, pronto. Eu sempre falo para ele, dia de prova, filho, não esquece. Respira antes de começar, lê a prova, vê se você tem alguma dúvida no enunciado, pergunta para a professora, porque se ele começa a prova no meio, ele se assusta com uma questão, ele fica, ai meu Deus, não sei, aí pronto, desregula tudo, entendeu? Então calma, começa devagar, lê, dúvida, pergunta para a professora, respira e vai. Gente, no seu tempo. Tive uma super miopia temporal agora. 2 horas! Como assim? Acabou nosso tempo? Para onde 2 horas? É tão prazeroso. Ela é tão DTH nessas horas que ela falou assim, eu vou traduzir o que a Larissa falou. 1h58. Eu pisquei e já vai dar 2 horas da tarde, que é o período que a gente termina a live. É isso que ela quis dizer. Certo. Obrigada, a gente está 2 horas nessa live. Não é possível. A gente está... Não tem miopia temporal que gente, faça isso. Eu sendo eu, né? Eu sendo eu. Adoro. Beto, se você topar, e Renata, se você topar, gostaria de te convidar para voltar um outro dia aqui no Hiperfocando, para a gente praticar alguma coisa de mindfulness ao vivo, a gente trazer esse conhecimento, assim, uma prática simples para as pessoas começarem a entender o que é isso, porque o nosso papel aqui é compartilhar conhecimento que a gente agrega na nossa vida, para que as pessoas que não possam pagar também poderem vivenciar isso, né, no processo, e já criando essa intimidade. O mínimo já é muito para muitas pessoas, né? Com certeza. Certo. Super top. Só marcar a data. Fechou. A gente vai rever nosso calendário, eu e o Beto aqui também, no nosso planejamento. Aí você já coloca aí no seu, a gente encaixa. Então tá aqui, gente, compromisso. Trazer Renata de novo aqui para a gente fazer uma prática ao vivo, trazer um pouquinho mais da base. Hoje a gente falou sobre, você entendeu da potencialidade disso tudo na sua vida e da sua família também. Porque a gente falou de criança, mas maridão pode praticar, né? Todo mundo pode praticar, papai, mamãe. Quando você se transforma, nossa, o que aconteceu com você que você está mais calmo? Ah, peraí, né? Então, quero também aprender. Pleno, né? Tá pleno.
Exatamente. Gente, eu vou disponibilizar aqui, ó. Esse é o Instagram da Renata. Quem quiser perguntar para ela, falar. Renata, eu também quero me inscrever para o curso que vai lançar. A gente já está criando a lista de espera, para a gente ir avisando. Por enquanto, a gente não está com a nossa página pronta ainda, né? Porque Academia da Emoção e Renata, a gente está lançando isso junto, tá? Então, Renata é nossa parceira agora. Então, essa página está sendo providenciada. Enquanto isso, você pode chamar ela aqui no Intercer Yoga e Mindfulness para deixar seu nome, tirar suas dúvidas, que a gente vai acrescentar seu nome na nossa lista de espera, para você ser avisado antecipadamente dos cursos que estão para chegar, do aprendizado que está para chegar e você entender. Bom? Obrigada, Renata. Renata. A academia já vai receber direto, né? Exatamente. Esse curso de introdução já vai estar dentro da Academia da Emoção automaticamente. Já ganha, exatamente. Então, academiademoção.com.br, próxima turma 4, se você quiser fazer parte, lista de espera, tá? Para você receber condições especiais, receber informações aí antecipadamente. E esse aqui é o cara para você fazer diagnóstico, tá? Senhor Beto, eu trabalho em parceria com ele já nos meus diagnósticos. Ele é neurocientista, neuropsicólogo, está habilitado para laudos de avaliação psicológicas, tá bom? E para diagnóstico. Então, esse é o cara. Ele é super experiente, coloca o dom e a experiência tecnológica, científica que ele tem a nosso favor. Palavras finais, Beto? Não, só estou ansioso para a próxima, só isso. Eu também. Maravilha. Muito bom o papo. Bom, gratidão pela participação de todos. Palavras finais, Renata? Muita gratidão por essa parceria, por confiar no meu trabalho, Lenisa. Beto, muito prazer em te conhecer. Eu só assistia vocês, assistia, fazia, maratonava, né? A Renata participava ao vivo, participou várias vezes aqui com a gente. Uhum. Falei, gente, essa inflexibilidade cognitiva, pelo amor de Deus, me explica direito o que é isso. Aí eu entendi, tá, agora que eu entendi, quando o Enzo empaca, para mim era empacava. Não, empacou, pronto. Ferrou, empacou, não tem santo que faça desempacar. Então tem nome isso, a inflexibilidade cognitiva. Inclusive, antes de encerrar, e Beto, se você tiver que sair, tá tudo bem, eu só quero explicar isso aqui, ó, para Mara, tá? Que ela chegou, ela entrou, a gente tinha acabado de falar disso. O que a Renata trouxe sobre essa questão do adulto com 25 anos? O desenvolvimento aqui do córtex, do neocórtex, não é só do pré-frontal, do neocórtex cerebral humano, ele termina esse desenvolvimento fisiológico mesmo em torno de 25, pessoas 25 para mais, 25 para menos, em torno disso. Então, a gente considera que como esse neocórtex, ele não está, a formação dele não terminou, então nós somos adolescentes até os 25. Por quê? A impulsividade é maior, existe ainda a questão da organização neurológica. Então, foi uma maneira dela dizer, né, que até 25 anos somos adolescentes, mas isso não é regra, tá bom? Expliquei para você. É isso. Fechou, gente? Então, gratidão. A gente se vê na próxima quinta e anunciaremos a participação da Renata com antecipação para você poder se preparar para não perder nada, tá bom? Beijo. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E se inscrevam lá na Academia da Emoção. Deixa lá seu nome, tá bom, gente? Ó, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. E ela saiu de novo sem querer. Ela faz isso quase sempre agora. Deixa eu encerrar. Tchau, Beto.